Muito bem, queridos, o nosso vídeo de hoje, a nossa aula de hoje é a respeito de sociologia da religião. Estamos na parte 4 desse vídeo, vamos falar sobre Max Weber. E se você não acompanhou as aulas passadas, olha aqui no canal do YouTube e lá tem todas as outras aulas dos outros sociólogos e o que eles falavam a respeito de sociedade e a respeito de religião. Então, antes da gente entrar no assunto, eu queria te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho com as notificações e compartilhar esse vídeo. E, por último, fazer uma reflexão do que esse conteúdo pode agregar na sua igreja local, entendendo a sociologia também no ambiente da igreja local e como se dá essas relações das pessoas agora nascidas de novo dentro desse ambiente, cada uma carregando as suas decepções, as suas vitórias e interagindo entre si. Então, partindo para a nossa matéria, nós vamos falar de hoje de Max Weber. Max Weber, ele é um sociólogo, ele é alemão, ele é economista alemão também, ele é um sociólogo. Ele nasce em 1864, em 21 de abril de 1864, e ele vai falecer em 14 de junho de 1920. O que é importante saber dessa data de nascimento a sua morte, o contexto do mundo à época. Então, Max Weber ele vai ter influência também do pensamento socialista de Karl Marx, que está envolto também em ideias oriundas do período iluminista do século XVII, século XVIII, início do século XVIII, e agora a primeira revolução industrial também, as pessoas trabalhando, e agora a gente está no... Max Weber, ele nasce no século XIX e morre no século XX, ele passa por essa transição, e agora não mais a produção em carvão, mas há também a produção utilizando a energia elétrica. Então temos agora alguns direitos sociais já normatizados e Max Weber ele vai trazer grandes contribuições aí para a religião e para o cristianismo. Ele é um intelectual, ele é jurista, ele é economista alemão, um dos fundadores também, dentre os 4 fundadores da sociologia, que nós temos Auguste Comte, que tem vídeo dele no canal, Emile Durkheim, também tem vídeo dele, e Karl Marx também foi a nossa terceira aula, e agora Max Weber, um dos 4 fundadores aí da sociologia como uma ciência social. Então ele vai escrever sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo. É um tratado que ele vai observar as tendências de educação e a concepção de trabalho, tanto para protestantes como para católicos. E dentro dos protestantes, os luteranos, os calvinistas, os metodistas, o movimento que derivou do pietismo. Tudo isso ele vai trazer uma explicação mais detalhada qual a ênfase de cada grupo no que diz respeito à educação e ao trabalho. Então, a gente vê que o mundo, Ocidente e Oriente, eles foram moldados também, não exclusivamente, mas também, pelas suas religiões predominantes. O que isso quer dizer? Não são razões exclusivas de moldar uma sociedade a religião, mas é uma das razões que vai criar uma identidade cultural nos povos. E a gente vê que o Ocidente é de um jeito e o Oriente é de outro. A gente vê propriamente dita aí a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica Romana. São liturgias diferentes, são ênfases diferentes e que moldam as sociedades da sua época, no seu fortalecimento, na sua construção teológica ao longo dos tempos. A Igreja ela também vai influenciando a sociedade. Depois nós vamos ter no século XV os pré-reformadores, século XIV, século XV, os pré-reformadores, século XVI, a reforma em si propriamente dita, que vai mudar o panorama da Alemanha, da Europa, da Suíça, de Genebra, e vai influenciar no mundo todo. Então a gente vê que a religião ela contribui sim para a formação da sociedade. E no contexto educacional, o Max Weber ele
teve a sua formação intelectual porque o seu pai ele era um famoso jurista e ele teve esse ambiente preparado dentro de casa para que ele viesse a estudar. Ele está num período em que na Europa estão sendo discutidas as metodologias científicas, o método científico, o empirismo, tudo isso está sendo discutido na Europa. O Max Weber ele toma partido também dessas discussões e ele analisa agora as sociedades à luz daquilo que influencia uma sociedade. E entre esses fatores que influenciam a sociedade, a religião, o catolicismo e o protestantismo. Seu pai, como eu disse, ele era um jurista importante, renomado na Alemanha e vai fazer com que Max Weber também se debruce sobre os livros, no sentido ali das áreas de humanas. Weber ele recebeu excelente educação básica, chamada educação secundária. Ele estudou línguas, idiomas, história e literatura clássica. Então a ênfase na parte de humanas de Max Weber é muito grande. Em 1882, ele começa seus estudos superiores em Berlim, na capital da Alemanha, e ele se dedica exclusivamente e simultaneamente à economia, a direito, à filosofia e à história. A economia, a direito, a filosofia e a história. Então ele é mergulhado de cabeça nessa área de humanas. Ele trabalha na faculdade de Berlim enquanto ele era aluno e ao mesmo tempo ele é um servidor do governo, ele é um assessor do governo da Alemanha também, influenciado também pelas políticas sociais já na Alemanha, e ele vai beber também um pouco das ideias de Karl Marx. Mas a gente não vê nas obras dele um radicalismo sociológico como tinha Karl Marx. Ele é mais temperado e ele vai mostrar, como eu disse, a ênfase que cada religião, que cada ramo do cristianismo vai trazer na sua visão de mundo e essa visão de mundo influenciar a sociedade. E ele vai fazer um tratado, ele vai fazer um artigo, elaborar um artigo que é um tratado sobre a política como vocação. É outra obra dele também, esse artigo, A Política como Vocação. E ele vai dizer que o Estado ele legitima o uso da força. Ele vai dizer que o Estado é uma entidade que reivindica o monopólio legítimo do uso da força. E a gente tem exemplos claros, principalmente na nossa sociedade. No Brasil, cada estado tem sua polícia ostensiva, polícia investigativa, temos as Forças Armadas, a Polícia Federal, a Rodoviária Federal. Então o Estado ele é uma entidade que traz para si um monopólio do uso legítimo, legal da força. E ele escreve isso no seu artigo A Política como Vocação. E o exagero do Estado de monopolizar a força física, o exagero disso vai levar aquele Estado a uma ditadura. Claro que existe o sistema de pesos e contrapesos, principalmente na nossa democracia, que vai equilibrar essas relações do uso legítimo da força física pelo ente estatal. Mas o exagero disso é uma ditadura. É um sistema ditatorial que usaria a força até de maneira legítima, mas não moral, para reafirmar a sua autoridade. Então, o Max Weber ele é conhecido por seus tratados, por suas teses, e ele vai falar também sobre a preferência educacional entre católicos e protestantes. E é muito interessante que enquanto os católicos têm uma ênfase numa educação mais humanista, os protestantes têm uma ênfase numa educação mais técnica. Isso tudo tem uma construção histórica. Enquanto os católicos estão enraizados na obediência ao clero, ao papa, à autoridade da igreja e à tradição, isso traz para o católico praticante, aquela concepção de algo mais humano, de entender o porquê. Nesse período,
ele está analisando a concepção católica para a educação dos católicos à luz do século que ele vive. Então, essa educação mais humanista vem justamente porque na Igreja Católica é ensinado a autoridade da Igreja, a autoridade das tradições, dos dogmas, enquanto na Igreja Protestante é ensinado a autoridade das Escrituras, algo mais técnico. Está na Bíblia? Não está na Bíblia. Se não está na Bíblia, não fazemos, não é bíblico. Então, isso vai se refletir também a partir de uma construção religiosa no campo educacional de católicos e protestantes. Os católicos trazem essa ênfase maior nas ciências humanas porque eles dão mais ênfase ao indivíduo, enquanto não exclusivamente, mas os protestantes dão uma ênfase mais técnica. Até mesmo é oriundo do calvinismo que João Calvino sistematizou as escrituras, algo mais técnico. Claro que isso não é predominante, mas tende a ser mais evidente. Então, a educação protestante, em contraste à católica, Weber vai dizer que o argumento da ética protestante, particularmente a calvinista, se o protestante ele teve uma educação mais técnica, ele agora vai buscar mais legitimar essa educação mais técnica no seu campo de trabalho mais técnico também. E nesse ambiente que o Max Weber está mergulhado, está muito em alta a questão ainda dos reformados, dos luteranos, dos calvinistas. E uma das doutrinas que João Calvino defendia era a eleição de Deus, e as igrejas reformadas vão colocar, não de forma exclusiva, mas como uma das formas de dar a prova real da eleição divina, é a questão financeira daquele indivíduo. Por exemplo, vou ser mais claro. Se tem um crente lá, reformado, de origem calvinista, quando eu falo calvinista e reformado são sinônimos por muitas das vezes, o crente está lá na igreja e ele começa a ouvir a pregação que Deus o elegeu antes da salvação do mundo, e está tudo bem por isso, eu não vou entrar na questão teológica, mas ele começa a ter uma dúvida: será mesmo que Deus me elegeu? E a partir dessa dúvida, a igreja reformada em si, a época de Max Weber, vai trazer soluções para solucionar. Se é soluções, é óbvio que é para solucionar essa dúvida, esse embate interno daquele cristão reformado. Olha, se você está ganhando dinheiro, é porque Deus está se agradando de você. Isso é um dos sinais da sua eleição. Então essa é uma característica que começa no campo da educação, uma educação protestante mais técnica, e passa agora para o ambiente de trabalho e vai formar o que o Max Weber chama de o espírito do capitalismo. A ética protestante forma o espírito do capitalismo. Então os protestantes eles são influenciados por líderes mais notáveis como João Calvino a acreditar que o sucesso financeiro está atrelado à eleição divina como um dos sinais da eleição divina, não o único, mas um dos sinais. Então a ênfase na leitura bíblica, na interpretação pessoal das escrituras, influencia para que os protestantes tenham uma educação mais técnica, enquanto os católicos uma educação mais humanista proveniente aí do ensino dos dogmas, da tradição da igreja, da obediência ao Papa. Então fica claro para Max Weber, em seu estudo A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, essa distinção no campo educacional que se estende para as relações de trabalho. Então as diferenças nas tradições religiosas tiveram um impacto na atitude de indivíduos que estão inseridos no meio social e que vão moldar essa sociedade. Então ele dizia que essa necessidade do cristão protestante, reformado, de provar a sua eleição por meio da aquisição, por meio das riquezas, por meio de ter mais dinheiro, vai moldar o espírito do capitalismo. Como se eu tenho dúvida acerca da minha eleição e eu sei que Deus está se agradando de mim porque eu estou tendo dinheiro, então
eu vou começar a acumular riquezas, vou começar a trabalhar para ter mais riquezas, e isso aí vai moldar o espírito do capitalismo. O Weber ele se dedicou a analisar também a contribuição do luteranismo, o ramo do protestantismo que veio de Martinho Lutero. Ao contrário da concepção católica, Lutero ele dizia que a vocação ela é intramundana. Os católicos diziam que a vocação era por sacerdócio, por clero, e se separar do mundo. Enquanto Martinho Lutero, por causa de um dos princípios da reforma, o sacerdócio universal de todos os santos, que essa vocação ela se estende para o meu ambiente de trabalho. Se eu sou um engenheiro, um advogado, eu tenho que testemunhar a Cristo no meu ambiente de trabalho. Eu não vou para o meu ambiente de trabalho para me misturar com o mundo, mas apesar de estar no mundo, eu me santifico, eu me separo desse mundo para que eu possa testemunhar a Cristo. E essa é uma concepção do luteranismo, em que é o chamado vocação intramundano. Sai de ser naquela concepção católica que vocação é para o clero, para o papado, e é uma vocação agora no luteranismo para além das portas da igreja. É que na segunda-feira o homem vai trabalhar, vai para sua fábrica, para sua indústria, para o seu comércio, e ali essa vocação que Deus deu a ele, ele vai utilizar também para anunciar o evangelho, para se separar desse mundo e não se misturar nesse mundo. Então Max Weber ele reconhece que o luteranismo ainda possui um pouco de uma visão tradicional da vida econômica. Em que sentido? Em que o luteranismo não visa essa questão de acumulação de riquezas, tal qual via os reformados. Era uma concepção também mais humanista, até porque também Martinho Lutero ele era católico. Então ele bebe desse humanismo. Já a concepção reformada vai colocar como uma dos sinais da eleição a aquisição de riquezas. Weber argumenta que a ética econômica do capitalismo teve as suas raízes no protestantismo pós-luterano. E que protestantismo pós-luterano é esse? O protestantismo reformado. Nas correntes reformadas e até nas correntes anabatistas, que era aquele movimento, a parte da reforma, que queria uma reforma dentro da reforma e que ficou marcado por seus rebatizadores. Então esse protestantismo pós-luterano marca o início do espírito do capitalismo, porque o luterano ainda tinha uma visão mais humanista e não se ligava tanto nessa visão econômica como os reformados se ligavam. No calvinismo, em particular, esse conceito de predestinação foi o que eu falei, vai trazer dúvidas ao indivíduo acerca da eleição individual, e ele vai ver na acumulação de riquezas, no ganho de capital, dois sinais da eleição divina, e nós temos aí os primórdios da teologia da prosperidade. Claro que a Igreja Reformada ela entendeu hoje, século XXI, de forma diferente, mas à luz da época de Max Weber, isso que foi analisado, essa teoria que foi analisada. Max Weber ele vai sugerir que o trabalho árduo e o sucesso na vida econômica se tornam compromissos para o crente, e o sucesso material pode ser visto como um sinal da eleição divina, de que aquele crente, aquela pessoa crente, ela é uma escolhida por Deus para a salvação. Embora essa ideia seja mais branda em movimentos religiosos como o pietismo e o metodismo, que são de linhas... O pietismo surgiu no século XV, ali na Reforma também, um movimento que buscava a experiência pessoal com Deus, uma vida de piedade. E o metodismo surgiu de John Wesley, de linha arminiana. Então o pietismo, lá do século XV, um movimento oriundo do luteranismo, e o metodismo, oriundo de John Wesley, que era um pastor anglicano, eles traziam essa ideia de acumulação de riquezas como algo mais brando. Para eles, o que legitimava a eleição divina, até porque Jacó Armínio, que é o pai das teorias arminianas, entende a eleição de modo diferente dos reformados, de João Calvino,
Para os pietistas, que surgem do luteranismo, e o movimento metodista, que surge de John Wesley, que era um pastor anglicano, eles vão entender que a salvação se dá por uma experiência pessoal com Deus, em que o cristão nasce de novo. Então não vai trazer como base para a salvação o acúmulo de riquezas, mas vai trazer como base para a salvação a experiência daquele indivíduo que ele teve com Jesus. O Max Weber ele vai argumentar também que essa ética do trabalho, essa busca por sucesso, vai influenciar agora o espírito do capitalismo. As pessoas vão querer ter dinheiro para que elas possam tirar a prova real da sua eleição, de que elas foram salvas por Deus, que Deus está se agradando dela. Essa teoria do Weber, ela sugere que as crenças religiosas elas tiveram um impacto tão significativo que elas moldam sistemas econômicos, como a ética protestante influencia na criação, no espírito mais íntimo ali do sistema capitalista. E esse é um processo que ele pode ser verificado, esse espírito do capitalismo ser moldado pela ética protestante, a gente vê mais no meio reformado da época de Max Weber, da análise de Max Weber. Mas movimentos como os batistas, os metodistas, menonitas e quartos e pietistas vão enfatizar que não é a riqueza que vai legitimar que aquela pessoa foi salva, mas uma vida de um crente que teve uma experiência de nascer de novo, uma experiência íntima com Deus. Então, nem todo ramo do protestantismo vai dizer que o sucesso financeiro é o que legitima a salvação. Mas pietistas, metodistas, anabatistas, batistas, quarks vão dizer que o que importa é o relacionamento daquele crente com Deus. E isso aí vai ser a chave que vai moldar lá na frente o pentecostalismo, uma ênfase maior na experiência pessoal do indivíduo com Deus. Bom, pessoal, esse foi só um recorte da nossa sociologia. Eu recomendo o livro do Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Você tem muito a crescer. Leia com o coração aberto. Claro que você e eu não vamos concordar com tudo, mas há muitos apontamentos ali muito bons que vão dizer como a nossa sociedade foi moldada a partir do catolicismo, do luteranismo e dos reformados, de origem lá de João Calvino em Genebra. Então, se você gostou, compartilhe esse vídeo, deixa aqui a sua opinião, sem confusão, sem contenda, eu quero saber o que você pensa. Amém? Graça e paz, fica com Deus, até o nosso próximo vídeo.